Olá, queridos e queridas estudantes. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo em paz com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é professor Washington Lopes e hoje a gente vai ter mais uma aula sobre ciências da natureza. Essa aula é direcionada para os estudantes dos terceiros anos, dos anos iniciais do ensino fundamental. Vamos juntos aprender, refletir, construir conhecimentos? Vamos lá! O tema da nossa aula de hoje, vamos fazer a nossa terceira e última aula sobre os biomas brasileiros, que a gente está chamando aí de nossas maiores riquezas. Os biomas brasileiros são sim nossas maiores riquezas. Por quê? Porque é graças aos biomas brasileiros que a gente pode extrair muito dos recursos naturais que a gente precisa para a nossa existência, para satisfazer as nossas necessidades enquanto seres humanos. Mas a grande verdade é que o ser humano, os brasileiros e brasileiras em especial, a gente não está cuidando dos nossos biomas como a gente deveria. Se a gente não parar para se conscientizar e cuidar da fauna, da flora, de todos os ecossistemas que existem nesses biomas, a gente daqui a algum tempo não vai ter muitos ou quem sabe nenhum recurso que a gente possa utilizar para fazer da nossa existência, para fazer da nossa vida em sociedade um contexto cada vez melhor que atenda às nossas necessidades. É preciso usar os recursos naturais com sabedoria, com respeito à natureza, respeito ao meio ambiente. É sobre isso que a gente vai falar também nessa última aula sobre biomas brasileiros. Vocês lembram do último desafio da última aula? Qual foi o desafio, professor? Se você não estava na última aula, se você não assistiu à última aula, tem a oportunidade ainda de realizar esse desafio. Se você assistiu, se você conseguir fazer o desafio, massa, que bacana. Foi fácil? Foi difícil? Que desafio era esse, professor? Bom, a ideia era que você escolhesse um animal ou uma planta, não é? E pesquisar informações e curiosidades sobre esse animal, sobre essa planta que você identifica no teu bairro, na tua cidade, enfim, nos lugares onde você transita, onde você vai. Conseguiu fazer o desafio? Espero que sim. Nas últimas aulas, o que é que a gente estudou? O que é que a gente viu? Nós vimos o que é bioma e extrativismo. Bioma, de forma geral, para a gente resgatar. Lembra aí, se você consegue lembrar. O que é bioma mesmo, que o professor falou? Bioma, não é? De forma geral, é o conjunto da fauna e da flora, ou seja, os seres vivos, as plantas, os vegetais, que fazem parte, né, do mesmo ecossistema, numa mesma região, no qual as condições climáticas são similares, são parecidas, e esses ambientes sofreram interferência durante a história, né? Sofreram interferência do ser humano e essas interferências atingiram essa região de forma mais ou menos parecida em cada bioma. Então, de forma geral, bioma seria isso. E extrativismo, professor? Daqui a pouco a gente vai fazer uma pequena atividade sobre extrativismo, mas eu já vou dar a dica de agora, hein? Extrativismo é o ato de extrair, do ser humano extrair alguma coisa da natureza, seja com as mãos, seja com alguma técnica, alguma tecnologia específica para isso, mas é o fato, é o ato de a gente retirar da natureza o que a gente precisa para atender às nossas necessidades. E mais uma vez, o professor lembra, é preciso fazer isso porque nós precisamos dos recursos naturais para sobreviver, claro, mas precisamos fazer isso com consciência, com respeito ao meio ambiente. Então, o extrativismo é o ato de extrair, de tirar alguma coisa, coletar algo da natureza para atender às nossas necessidades. A gente viu também algumas características dos biomas brasileiros. Vocês lembram quantos são os grandes biomas brasileiros? Vamos relembrar. A Amazônia. Qual é o outro? Mata Atlântica. Terceiro, Pantanal. Não existe uma ordem, tá? Mas Amazônia, Mata Atlântica, Pantanal, Caatinga, Cerrado e Pampa. São os 6 grandes biomas brasileiros. Existe também o sistema, né, costeiro marinho. Eu vou mostrar uma imagem já para a gente conhecer também um pouquinho desse sistema. Bom, nós vimos então esses 6 biomas e na aula anterior a gente estudou mais especificamente os biomas Amazônia, Mata Atlântica e Cerrado. Ok? Nós conhecemos também a ararajuba. Lembram da ararajuba? É uma ave linda, linda, verde e amarela da Amazônia, que está ameaçada de extinção por conta da irresponsabilidade humana. O ser humano destruindo a mata, destruindo os recursos naturais, sem se preocupar com a preservação da natureza, a preservação da vida na natureza.
Olha aí um mapa mostrando como está dividido esses seis grandes biomas no nosso país. Se vocês conseguem reconhecer, ó, esse é o mapa do Brasil e em verde escuro é a Amazônia. Lembram que a Amazônia ela ocupa quase 50% do nosso território nacional, 40%, mais ou menos 41% é a Amazônia. Toda essa área verde escuro aqui representada na legenda. A Caatinga, que é o bioma, né, mais presente na nossa região, no Nordeste, ó, ela está representada aí na cor verde um pouquinho mais clara. Tá vendo aqui? Depois vem o Cerrado com essa cor verde bem clarinha. A Mata Atlântica em amarelo, olha só a extensão da Mata Atlântica. O Pampa, olha, que está em laranja. E o Pantanal em vermelho, mais ou menos no centro, né? Na parte esquerda, aliás, do nosso mapa, do mapa do nosso país. Estão vendo essa imagem aí? Lembra que eu disse que ia fazer uma pergunta sobre extrativismo para vocês? Essa imagem aí, será que ela representa uma atividade de paisagismo? Será que representa uma atividade de batismo? Ou representa uma atividade de extrativismo? O que é extrativismo? Lembram o conceito de extrativismo? Essa imagem aí, ela representa o quê? Paisagismo, batismo ou extrativismo? 5 segundinhos para vocês pensarem. Mas, ó, essa tá fácil, hein? Tá muito fácil. E aí? Paisagismo, batismo ou C, extrativismo? 5 segundos. Vamos ver? Extrativismo, muito bem. Essa mulher está retirando aí, ó, alguns frutos da árvore, está coletando para se alimentar, para comercializar, está extraindo o que ela precisa para poder, né, garantir aí a sua sobrevivência, a sua atividade financeira e econômica. Muito bem. Então vamos lá. Hoje a gente vai estudar um pouquinho mais sobre a Caatinga. A Caatinga, como eu já disse, repeti, vou falar novamente, né, é o bioma que ocupa a maior parte da região Nordeste, a região que a gente vive. Então, olha, uma imagem aí muito característica, não é, desse bioma e algumas informações sobre ele. Ocupa aproximadamente 10% do território nacional, então imagina aqui de todo o Brasil, 10%, né? Se a gente fosse dividir de 10 em 10, uma parte desses 10, ó, é formado pela Caatinga. Apresenta grande variedade de paisagens, relativa riqueza biológica e espécies que só ocorrem nesse bioma. Os tipos de vegetação encontram-se bastante alterados, com a substituição de espécies vegetais nativas por pastagens e agricultura, ou seja, a atividade, a agricultura de as pessoas plantarem diversos vegetais, né, diferentes, estão influenciando fortemente na formação desse bioma. As plantas originais de lá, a vegetação original desse bioma, em grande parte está alterada pela ação humana de promover a agricultura, plantar o que precisa para poder se alimentar, comercializar. Da área original ocupada por esse bioma, aproximadamente 36% já foi alterado. 36%. É muita coisa, gente, que já foi alterada pela ação humana. O Pampa, o bioma Pampa. Olha aí uma imagem do Pampa. Vamos ver. Algumas informações sobre ele. Ocupa aproximadamente 2% do território nacional. 2% é muito pouquinho. Vocês viram lá no mapa, não é? Ele fica bem no cantinho do mapa, na parte de baixo, uma área bem pequena. Mais uma vez a importância de se preservar, porque se a gente não cuidar dessa área que já é pequena, é capaz de ela acabar, não é? Ou se degradar e a gente não ter mais os recursos e a riqueza vegetal e animal que esse bioma oferece. Então, olha aí, ocupa aproximadamente 2%, tem clima chuvoso, sem período seco, mas com temperaturas negativas no inverno, ou seja, no inverno vai abaixo de zero, fica muito frio, que influenciam a vegetação. A atividade humana propiciou uma uniformização da cobertura vegetal, que, de um modo geral, é usada como pastagem natural ou ocupada com atividades agrícolas, principalmente o cultivo do arroz. Então, vocês percebem aí os animais se alimentando dessa pastagem e como tem uma intensa atividade do ser humano, essa pastagem está sendo modificada frequentemente pela ação dos seres humanos. Mais uma vez, sinal de alerta, hein, crianças? Tem que cuidar da pampa, senão ela pode se acabar. E o Pantanal, olha aí o Pantanal, uma imagem ó, que representa o Pantanal.
Já tinham visto essa imagem? Bom, algumas informações sobre o Pantanal. Ele ocupa aproximadamente também 2% do território nacional. É reconhecido como a maior planície de inundação contínua do planeta Terra, o que constitui o principal fator para sua formação e diferenciação em relação aos principais biomas. Então, como tem muita água lá, a formatação do Pantanal, se vocês observarem as imagens que a gente viu, é bem diferente, não é, das outras. Apresenta algumas características. Por quê? Porque tem uma variedade de vegetal diferenciada, de vida de animais que vivem nos rios e perto dos rios também diferenciada. Então, essas são algumas das características. E o bioma pantanal é o mais preservado, embora a criação de gados seja uma atividade importante economicamente para a região, aliada às atividades do turismo. Então, é uma área que é preservada, né, é mais preservada do que as outras, né, em algumas regiões, mas ainda assim sofre a intervenção humana e também precisa do cuidado, né, das pessoas que vão conhecer, que vão fazer atividades turísticas, das pessoas que convivem, precisam também cuidar desse bioma, precisam preservá-lo, para que toda a riqueza de vida que tem aí, vegetal e animal, ou seja, plantas e demais seres vivos, possam continuar existindo, né, e continuar aí, contribuindo para que a gente possa retirar desse bioma o que se precisa para a nossa existência, para a nossa vida, sem degradar esse bioma. Mais uma imagem aí, do mapa do Brasil e os biomas representados. E dessa vez, se vocês observarem no lado direito, nessa parte azulzinha do lado direito, que está representando aí o oceano, está representando o mar, a gente tem uma parte toda listradinha. É o sistema costeiro marinho. Não é um bioma, é considerado um sistema. Por quê? Porque ele fica à margem, né, do nosso território, do nosso mapa. É a parte representada pelo oceano, pelo mar, e nessa região existe também toda uma pluralidade de seres vivos marinhos que vivem aí na costa, ou seja, na praia e também no oceano, no mar. E é preciso também que a gente tenha cuidado, porque boa parte dos estados brasileiros, assim como Pernambuco, por exemplo, a gente tem aí uma grande presença de praias, né? A gente consegue acessar o mar com muita facilidade. E nesses locais existe uma pluralidade de vida marinha, e é por isso que quando a gente vai à praia, a gente precisa cuidar também, não poluir, não jogar sujeira lá, não jogar resto de lixo na praia, para que essa vida marinha que existe no nosso sistema costeiro, né, marítimo, ele não seja afetado, essas vidas não morram pela poluição do ser humano. Ok, crianças? Tudo bem até aqui? Vamos continuar? O que será que vem por aí pela frente? Será que você sabe? Vamos ver. Que tal fazermos alguns exercícios? Topam testar o conhecimento de vocês? O que será que a gente já conseguiu aprender sobre os biomas brasileiros? Estamos na terceira aula hoje. O que será que você já conseguiu aprender sobre biomas brasileiros? Vamos fazer um teste? Vamos lá? Bom, qual é o número de biomas do nosso país? Olha só, atenção, já falei isso na aula hoje. Qual o número de biomas do nosso país? Vamos ver. Opa, peraí, volta. Será que são 16 biomas? Será que são 3 biomas? Será que são 6 biomas? 5 segundos para vocês pensarem. 1, 2, 3 e... 1, 2, 3, 4... Pão! E aí? Eu disse que ficou fácil, eu já falei nessa aula, já falei na aula anterior. E aí, são 16, 3 ou 6? Eu acho que vocês já acertaram. Vamos ver. 6 biomas. Você conseguiu acertar? Quem é que está aí do seu lado? É sua mãe, é seu papai, é seu irmão, sua irmã, é seu primo, prima, vovô, vovó, titio, titia, é o cachorro? Conseguiu acertar? Conseguiu saber o que era? Se conseguiu, muito bem. É sinal que você está prestando atenção na aula. Se você não conseguiu, professor, eu estava prestando atenção, mas eu não consegui, não tem problema. Agora você já sabe. Então, só repetindo, quantos são os biomas brasileiros? 1, 2, 3, 4, 5, 6 biomas. E aí, aproveito para pedir a você, para tentar lembrar, que biomas são esses? Professor, eu não me recordo agora. Anota. Se você não anotou, assista essa aula novamente para aprender, ok? Vamos fazer um jogo. Não acabou ainda. Você ainda tem a oportunidade de testar os seus conhecimentos sobre biomas. Vamos jogar? Topam jogar? Vamos lá. Estão prontos e prontas? Acredito que sim. Vocês estão sempre prontos e prontas, não é? Muito bem. Olha aí. Observem este quadro.
Observa. Vocês lembram o que foi que o tio definiu como observar? O que é observar, tio? Observar é olhar com atenção, atentamente, cada detalhe, para compreender o que está acontecendo, nesse caso, nesse quadro. O que é que esse quadro está trazendo? Olha com atenção aí. Vou dar um tempo para vocês pensarem. 5 segundinhos, tá? 1, 2, 3 e... 1, 2, 3, 4, 5. Pão! Observou, não foi? Observou mesmo, hein? Observaram a imagem? Espero que sim. Que biomas estão faltando? O número 1 e o número 5. Quais eram os biomas que estavam aí na imagem anterior? Olha aí, vê se você consegue lembrar. Se tiver com mamãe e papai aí, pergunta: mamãe, papai, conseguiu? Conseguiu? Você lembra? Você lembra? Pergunta aí. Se tiver com o irmão, com a irmã, a mesma coisa. E aí? Vamos conferir? Pampa era o primeiro bioma. E aí, acertou? Lembrou? Se lembrou, show de bola. Se não lembrou, a oportunidade de lembrar agora. O número 5, qual era o bioma que estava ali? 1, 2, 3 e... Era Caatinga. Olha, Caatinga. Não é Caatinga não, hein? Caatinga não. Caatinga. Muito bem. Topa mais uma rodada? Sim ou não? Deixa eu ouvir se vocês disseram sim ou não. Eu ouvi sim, tá? Se alguém disse não, eu nem ouvi. Eu ouvi sim. Bora lá. Observa novamente. Vou dar uma dica. Não está igual como estava antes não, hein? Observa novamente. Lembra que observar é olhar com atenção, atentamente, cada detalhe para compreender a imagem. Então, olha atentamente. Guarda aí, ó. O que será que o professor vai pedir para vocês fazerem? Observa aí. Observou? Quais são os outros biomas? Ó, ficou fácil, hein? Até a transição ficou fácil ali. Quais eram os biomas que estavam faltando? Olha aí. Se tiver com o papai, com a mamãe, com alguém do lado, anota. Vamos lá, eu sei qual é a nota. Anota, vê quem acerta, vê quem conseguiu lembrar, vê quem conseguiu memorizar. E aí, vamos ver? O primeiro é o Pampa, ok. E o número 3, que está aqui, ó, vazio. Qual será? 1, 2, 3 e... Pantanal, show de bola. E o número 4, qual é? Vamos ver? Mata Atlântica. E aí, conseguiu acertar? Sim ou não? Legal, espero que sim. Gostaram de fazer o jogo? Vamos ver o que é que vem em seguida. Vocês gostaram dessa aula de hoje? Curtiram? Conseguiram aprender? Se você prestar atenção, se você revisitar as aulas que ficam gravadas, se você resgatar o conteúdo, conversar com teu papai, com a tua mamãe, com teu irmão, com os teus colegas da sala, com a tua professora sobre esses assuntos, você vai conseguir cada vez mais ir aprendendo. Então, se você está acompanhando, parabéns! Se você não consegue acompanhar as aulas ainda, se organiza com o papai, com a mamãe, vê o que é que você pode fazer para assistir às aulas, ok? Estamos aí construindo conhecimento juntos através dessas aulas, não é pelo TV Escola. Então, olha, gostaram da aula de hoje? Espero que sim. O último desafio dessa aula, mas esse desafio não é para agora, esse desafio é para vocês fazerem aí, ó, a partir de hoje e ver se vocês conseguem realmente cumprirem com esse desafio. Lembro que todo final de aula a gente deixa um desafio para vocês, então vamos lá. O desafio de hoje é pesquisar algum animal pertencente à Caatinga. Lembram, a Caatinga é o bioma brasileiro que está presente em boa parte da nossa região, a região que a gente vive, o Nordeste brasileiro. Pois bem, pesquise um animal pertencente à Caatinga que esteja ameaçado de extinção. Como é que você vai pesquisar? Vai no celular, vai no computador, vai na casa do primo, da prima, vê se você consegue fazer pela internet, pede ajuda de um adulto, de papai, de mamãe, para você fazer essa pesquisa. E fazer um cartaz com uma imagem ou um desenho desse animal, não é? E aí você compartilha com os teus colegas de classe, da tua família, faz uma foto, se você puder, e postar na internet. Enfim, compartilha com alguém, para que as pessoas, a partir da tua pesquisa, do teu estudo, saibam, por exemplo, que animal é esse que está ameaçado de extinção, e as pessoas saibam que precisa preservar os biomas brasileiros, né? Precisa respeitar a vida na natureza. E olha, o mais bacana de tudo, com a tua ajuda, com o teu trabalho, com o teu estudo, você vai ajudar alguém a se conscientizar e cuidar do meio ambiente. Não é bacana isso? Pois bem, espero que vocês tenham gostado da aula realmente, mas antes disso,
uma pequena mensagem. Lembre-se, o que é que a gente vem conversando sempre? Os biomas brasileiros são nossas maiores riquezas. O nosso país é formado, é constituído por biomas. E a gente tem que cuidar da vida, não só da nossa, não só das outras pessoas, de todos os seres vivos, cuidar da vida no planeta, tá? Para que a gente tenha o nosso planeta sempre saudável e que a gente possa extrair os recursos naturais com responsabilidade. Ok? Até a próxima aula, galera. Tchau, tchau.